Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, né, para falar um pouquinho da Bíblia, esse nosso manual de instrução na nossa vida, né, nos nossos dias atuais, inclusive. Quanto mais a gente puder ler a Bíblia, melhor para a nossa vida, mais conhecimento teremos, mais sabedoria teremos e mais poderemos viver aquilo que Deus quer para nós. E hoje eu estou aqui para a gente começar a falar sobre sabedoria, inclusive, né? Sobre o livro da sabedoria. Esse livro não são, né? As igrejas protestantes, ela não tem, né? Esse livro da sabedoria. Então, ele só tem no livro da nossa igreja católica, né? E, e o livro da sabedoria, o autor dela, ela foi atribuída a Salomão, né? Mas na verdade não foi ele que escreveu. E é um livro que foi escrito mais ou menos no ano 50 a.C., na cidade de Alexandria, por o autor dela deve ser um judeu, né, de Alexandria. Alexandria ela foi fundada em 331 a.C. por Alexandre o Magno, né, quando ele conquistou o Egito. Alexandria é uma cidade do Egito, era e até hoje, né, uma cidade do Egito. E quando ele conquistou o Egito, ele deu esse nome em sua homenagem, né? Alexandre o Grande. Então, é Alexandria. E se vocês lerem, né? Vocês que têm a Bíblia, que têm a sabedoria, vocês vão ler na introdução, ele vai falar sobre isso, né? Então, ali nessa cidade morava mais ou menos 200 mil judeus nessa época. E a cultura grega que dominava, né? Era a cultura grega que dominava e imperava naquela época, né? E os judeus, eles eram ridicularizados, porque vocês sabem, né? Os deuses gregos são vários deuses, né? Então a gente sabe que nós temos um único Deus, né? O nosso Deus é o criador de tudo isso, de todo esse universo que a gente vê. E a cultura grega tinha um Deus para cada coisa, o Deus da fertilidade, o Deus né? Cada um era um Deus, né? Deus da água, enfim, vários deuses, né? Então, por isso, os judeus eles eram ridicularizados, marginalizados, e o que acontecia? É, por não serem, para não serem marginalizados e eles acabavam deixando, né, os costumes judeus, perdendo a sua identidade. Então, por isso que a sabedoria vem chamar a atenção, né? Perdendo a identidade para se conformar a uma sociedade idólatra e injusta. E eu trago essa realidade um pouquinho para nós, para a gente refletir, né? A nossa realidade. Será que eu hoje estou fazendo como esses judeus, que para não serem marginalizados, para não serem ridicularizados, eu deixo de falar de Deus, eu deixo de viver a minha religião, eu deixo de viver a minha identidade de filho, eu deixo de viver o meu cristianismo verdadeiro, né, a minha espiritualidade, por conta de ser ridicularizados por familiares, por amigos do trabalho, né? Como é que eu estou, né? Isso é assim para a gente fazer uma autoanálise, né, da vida da gente. Como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo como aquele povo da Alexandria que estava deixando, né, os judeus da Alexandria, que estava deixando, perdendo a sua identidade de judeu, para se conformar, para não ser marginalizado, para não ser ridicularizados, trocando, né, a sua identidade de filho de Deus para os deuses falsos. Então é um chamado, né, gente? Esse aqui é um chamado, realmente a sabedoria é um chamado. Então é nesse contexto que a sabedoria foi escrita. E ela é um livro sapienciais. O que são livros sapienciais? São um conjunto, na verdade, de livros que a Bíblia tem, né? Que tem por objetivo ensinar a viver com sabedoria segundo a vontade de Deus. Então, tem o objetivo de ensinar e viver a sabedoria. Ensinar a sabedoria e viver com sabedoria, segundo a vontade de Deus. Trata de temas como o amor, a vida, né, o trabalho, a justiça, a relação do ser humano com Deus e com o próximo. São chamados sapienciais porque transmitem sabedoria na prática, né? Sabedoria, prática e espiritual.
Eles são os livros de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Então são 7 livros, que muitas outras, né, as Bíblias protestantes não têm alguns desses livros aqui, né? Principalmente a Sabedoria. E eu então chamo hoje para a gente começar, né, rapidinho, para a gente começar a estudar a sabedoria. Nesse contexto que eu contei agora, né, que eu falei, a gente vai ter condição de saber como esse livro foi escrito para aquele povo e hoje também para nós, nos dias de hoje, sempre trazendo para os nossos dias de hoje. Então, os livros sapienciais nos ensinam a viver bem, a agradar a Deus, mostrando que a verdadeira sabedoria vem do temor ao Senhor. Provérbios 1:7. Então, a verdadeira sabedoria vem de temer ao Senhor. E temer ao Senhor, lembra quando a gente estudava Provérbios, que temer ao Senhor é o quê? É ter respeito, extremo respeito e obediência a Deus. Deus acima de tudo na nossa vida. Não existe deuses gregos, não existem outros deuses, não existe outra religião a não ser o nosso. Não existe outro Deus sem ser o nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo que veio nessa terra para nos salvar. Não existe outra religião. Fora disso, não existe. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Criador de tudo esse céu, Criador de todo esse universo maravilhoso que Ele criou para nós, que nos dá o alimento, que nos dá a água que a gente bebe, que alivia a nossa sede, que nos fortalece. Gente, não tem como negar a existência do nosso Deus. E o nosso Deus é único, é o nosso Criador. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E em Tiago 1,5 está assim. Vou lá até ler para vocês. Ó. Se alguém, para a gente falar sobre a sabedoria, né? Ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Então, é maravilhoso isso. Então, o começo de sabedoria já vai falar isso. Vamos lá então, capítulo 1, versículo 1, e a gente vai até onde der, depois a gente faz aí uns 20 minutos mais ou menos, para não ficar muito grande o vídeo, né? Amem a justiça, vocês que governam a terra. Quem que governa a terra? O governo da terra, Deus deu a terra para os seus filhos governar. Quem está no governo da terra? Independente de quem está no governo político, eu estou no governo da terra. Você está no governo da terra. Nós temos que ter o governo da terra, porque Deus disse: governai, submetei a terra, porque a terra é dos filhos. Ele deu para os filhos. Se você não está governando sobre sua vida, você está deixando o outro governar sobre sua vida. Se você não governa sobre sua vida aqui na terra, outro vai governar sobre sua vida e você não vai usufruir daquilo que Deus te deu. E está lá em Gênesis. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 1, já vai falar sobre o governo. O céu é de Deus, mas a terra é dos homens, dos filhos dos homens. Então, se eu não estou governando, eu preciso analisar a minha vida, preciso parar para ver o que eu preciso mudar. E assim como eu estou falando para você, estou falando para mim também. Eu também preciso governar a minha vida. E ultimamente é o que eu mais tenho feito, procurado governar a minha vida, viver a minha vida do jeito que Deus quer que eu viva. E a gente vai lendo aqui em sabedoria, a gente vai vendo como é que Deus quer que a gente governe a nossa vida. Então, olha, ame a justiça, vocês que governam a terra. Pensem corretamente no Senhor e procure-o de coração sincero. Pois ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam e se manifesta para aqueles que não recusam acreditar nele. O que é tentar a Deus? Tentar a Deus é você estar numa situação difícil e falar assim: Deus esqueceu de mim. Deus não quer saber de mim. Deus jamais esquece um filho. A mãe, por pior que seja um filho, ela não esquece. E mesmo que uma mãe esquecer de um filho, está escrito na Bíblia, eu jamais esquecerei. O Pai do céu jamais esquecerá. Mesmo que a sua mãe esqueça. Então veja,
Não tentem a Deus. Não tentem a Deus. Se a vida sua não está do jeito que você quer, pare para analisar. É você o culpado por isso. Porque a sua vida é você que tem que governar. É você que tem que agir. Você está agindo de acordo com o que Deus quer para a sua vida? Você está fazendo da sua vida o que realmente Deus quer que você faça? Você está batalhando? Você está dando o melhor de si? Você está procurando cada vez mais crescer em sabedoria, em conhecimento, em viver aquilo que você está aprendendo? Ou você está só reclamando? Ele vai falar aqui da reclamação. Você sabe que quem reclama está fazendo o quê? A oração para o diabo. É verdade. Você já leu aquele livro Mais Esperto que o Diabo? Então eu convido a você a ler. Não tenha medo não, leia. Mais Esperto que o Diabo. Para você ser mais esperto que o diabo. Porque ele te manipula sutilmente e você acha que é Deus que está querendo que você... Deus que está fazendo... Deus não testa ninguém não. Quem coloca você contra Deus é o inimigo. É o Satanás. Então quando você dá ouvido e reclama, você está clamando duas vezes. Você está reclamando. Você está clamando duas vezes, mas não para Deus, ao diabo. As suas orações e reclamação não chegam até Deus. Nós temos que agradecer a Deus por tudo nessa vida. Agradecer a Deus por a hora que a gente levanta, agradecer a Deus pela hora que a gente vai deitar, agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida. Estou agradecendo a Deus agora por nesse momento maravilhoso que eu estou aqui falando com você, que você vai ouvir essa mensagem, vai tocar no seu coração e você vai aprender a não murmurar mais. O povo do Egito demorou 40 anos para sair do Egito, coisas que ele poderia sair em 15 dias, atravessar o deserto quando saiu do Egito. Mas por quê? Porque murmuração atrasa a sua vida. A murmuração atrasa o que Deus tem, o projeto de vida que Deus tem para você. A murmuração, o xingamento e a tentação a Deus faz com que você atrase o projeto que Ele tem. Você é um projeto de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você foi criado para dar certo. Não foi criado para dar errado. Se está dando errado é porque você não está vivendo o projeto que Deus criou para você. Então para pensar, não culpe a Deus. Pare e analise a sua vida. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Está dentro dos propósitos de Deus para a minha vida? Está dentro daquilo que Deus me criou? Deus criou a gente para ser filho, para ser sábio, para ser inteligente, para não deixar, para a gente dominar todas as nossas crenças, né? Que a gente tem, muitas crenças que nós temos. Deus nos fez para que a gente pare para pensar e analise a nossa vida como está. Será que Deus quer isso para mim? Deus criou a gente para ser feliz. Deus criou a gente para viver longos anos. Vai ler Provérbios para você ver, você entender quantas coisas maravilhosas tem no provérbio. Então vamos lá. No versículo 3 agora. Olha aqui, ó. Os pensamentos tortuosos separam de Deus e o poder dele. Posto à prova, confunde os insensatos. Olha só, gente, os pensamentos tortuosos separam de Deus. Tudo aquilo que a gente pensar negativo. A nossa mente... Vocês já ouviram falar, né? A nossa mente tem uma frase, né? É um provérbio muito mau esse provérbio, que fala assim, ó. Mente vazia é oficina do... Você sabe, né? Você também sabe. Você também tem isso na sua mente. Mente vazia é oficina do diabo. Quantas vezes eu repeti isso? Mente vazia é oficina do diabo. Sabe quem colocou isso na sua cabeça? O próprio diabo. O próprio diabo. Por quê? Para você ter a sua mente cheia, carregada com pensamentos tortuosos, pensamentos que não levam que faz você ficar pensamento, segundo Augusto Cury, né? Nós temos hoje na síndrome do SPA. O que é SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Pensamento acelerado. Quando a gente está com pensamento acelerado, nós não tem espaço para que Deus entre no nosso pensamento.
Então, a mente vazia significa paz. Quando você está com a mente cheia, você está o quê? Perturbado. E quem gosta de perturbação? Quem gosta de coisas ruins? Deus não criou a morte, gente. Deus não criou a doença. No céu não tem doença, no céu não tem morte, no céu a vida é eterna, no céu nós vamos viver eternamente sem doenças, sem males. Então, a nossa vida aqui na Terra é já um ensaio para a vida futura. Então, se a gente tem vários pensamentos tortuosos, pensamentos de mal, a gente fala assim, nossa, parece que eu só sei pensar coisas mal, coisas ruins. Então, vai botando Deus, colocando Deus dentro dos seus pensamentos. Porque se você estiver com a mente carregada de pensamentos tortuosos, Deus não consegue entrar. Se você quer baixar qualquer coisa da internet para o seu celular, e se o seu celular não tiver espaço, o que você precisa fazer? Você precisa limpar, tirar alguma coisa de lá de dentro para você conseguir fazer com que baixe esse vídeo, essa coisa que você quer baixar. Um programa que você quer baixar no seu celular. Percebe? Como que nós vamos colocar Deus dentro de uma mente que não tem espaço para Ele? E Ele não pode entrar. Olha que interessante que fala aqui, os pensamentos tortuosos separam de Deus. E o poder dele, posto à prova, confunde os insensatos. Aqueles que ficam pensando que Deus não vai fazer, né? Ele vai fazer com aquelas pessoas que realmente têm o pensamento nele, para que realmente confunda aqueles insensatos. Para que os insensatos, ou seja, aqueles que não têm pensamento em Deus, aqueles que não querem saber de Deus, sejam confundidos. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que vem para confundir os doutores, né? Ele vem sempre no mais humilde, no mais simples. Por quê? Porque você está de mente vazia, de mente humilde. A humildade, a simplicidade faz com que a gente tenha um coração humilde, limpo, para que possa Deus entrar dentro dele. Mente e coração. Se Deus não entrar no nosso coração, também não entra na nossa mente. Não entrar na nossa mente, não entra no nosso coração. Olha que interessante aqui, ó, o versículo 4. A sabedoria não entra na alma que pratica o mal. Olha aqui. Nem habita num corpo que é escravo do pecado. Lá quando essa pessoa escreve lá em Alexandria, essa sabedoria, eles estavam vivendo exatamente isso. E nós estamos vivendo exatamente isso hoje também, por isso que eu chamo a atenção. E eu vou parar no versículo 5, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Muita gente tem medo de ler o Apocalipse, né? E eu vou fazer um chamado aqui para vocês. Leia o Apocalipse. Ah, mas eu não entendo, não tem problema, leia. Leia porque você vai perceber, mesmo você não entendendo o que vai acontecer, mas você vai perceber a grande ira do Senhor. E você vai perceber também, se você ler fielmente ali, prestando atenção, você vai perceber o desejo e a ânsia de Deus para que você se converta, para que nós nos convertamos e voltemos para Ele, para que a gente saia do pecado, para que a gente volte para Ele. Porque o fim, gente, a ira de Deus vai ser impetuosa. Porque Ele vai destruir o inimigo. Ele vai destruir o inimigo. Então, uma das coisas que você não lê o Apocalipse é porque o inimigo não quer que você lê. Porque ali está a derrota dele. Então, você vai ler e porque você vai ver claramente o desejo de Deus em conquistar seus filhos, o desejo do diabo tirar os filhos de Deus, e você vai ver claramente a morte definitiva do Satanás. A morte definitiva do império do mal. A morte definitiva do dragão, da besta, de tudo que está lá no Apocalipse. Você vai ver a destruição. Mas para Deus destruir eles, infelizmente, eles vão estar antes fazendo de tudo para levar os filhos de Deus. E Deus não quer. Então vai ser uma luta terrível. E essa luta, eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, mas uma coisa eu sei, ela vai chegar. Mas como Jesus dizia, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Portanto, vigiai e orai. E é isso que eu coloco para você aqui. Vigie e ore o tempo todo. Porque mesmo se você não vir o final dos tempos
do mal, porque na verdade o Apocalipse é o final dos tempos do mal. Né? Não é o final dos tempos do mundo, não. Muito pelo contrário, é o final do mundo do mal, do império do mal. Por isso que o diabo não quer que você leia Apocalipse. Porque você vai procurar ver, e daí você vai se converter. E você vai buscar viver a Deus. E não pense que o diabo, ele busca aqueles que são ruins, aqueles que são maus. Aquele já é dele. Ele vai buscar você. Quanto mais você vai ler a Bíblia, quanto mais você vai, mais ele vai te atentar. Por isso que Jesus disse vigiar e orar. Porque nós temos que viver a vontade de Deus e não a vontade de Satanás. Então, quando você vive a vontade de Deus, o Satanás vai querer tirar você de Deus. E é isso que Jesus veio nos ensinar, para que a gente possa viver essa vida buscando a Deus cada dia. Porque nós sabemos se amanhã eu vou estar vivo. O Apocalipse pode não chegar amanhã, mas o final da minha vida nessa terra pode ser amanhã. E depois, no final, todos nós iremos ressuscitar. E aí, o que você fez até enquanto você viveu, você fez. Depois, não tem mais tempo. Então, pare para pensar, você ainda tem a vida. Você tem vida, você está ouvindo esse vídeo. Então, volte para o seu Senhor. Procure cada vez mais praticar a sabedoria, praticar a vida, buscar a sabedoria, como diz Tiago lá em 1:5, capítulo 1, versículo 5. Busque a sabedoria porque Ele dá, e dá de graça. Jesus veio aqui e nos salvou de graça. E nós temos que governar sobre a terra, porque a sabedoria começa assim, ó. Ame a justiça vocês que governam a terra. E nós temos que governar a terra, porque Jesus e o Deus, né? Jesus junto com Deus, quando criou o céu e a terra, ele disse: dominai, governe e multiplique. A terra é de vocês. A terra é de vocês. E se a terra é nossa e nós não temos a terra, então nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos lutar por vida. Nós precisamos lutar por uma vida mais justa, porque Deus quer a justiça para nós. Deus quer uma vida digna para os filhos. Deus é rei, então nós somos rainhas e reis. Nós somos príncipes e princesas. Deus não quer a pobreza. A pobreza é coisa do demônio. Porque Ele quer você na pobreza, porque a pobreza faz com que você murmure, a pobreza faz com que você se afaste de Deus. Deus ama os pobres, mas Ele odeia a pobreza. E os pobres, eu também sou pobre, você também que está vendo aí com certeza é pobre, mas nós temos que ter um amor muito grande. E essa pobreza não pode ser pobreza espiritual. Mesmo que a gente tenha pobreza financeira, a gente pode conquistar, porque Deus também não quer que os filhos sejam pobres financeiramente. Porque se Ele deu todo esse mundo aqui maravilhoso para nós, então Ele não quer que nós sejamos. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E para você ter abundância, você precisa de dinheiro. Infelizmente, não tem como você não ter abundância sem ter dinheiro. Então, muitas vezes foi nos pregado que viver uma vida sem dinheiro, na miséria, é viver a vida que Deus quer. Muito pelo contrário. Com o dinheiro você consegue ajudar muito mais pessoas, você consegue fazer muito mais pelas pessoas carentes. Então, veja, o dinheiro só aumenta aquilo que você já é. Se você é pobre e é ruim, você vai ser rico e vai ser ruim. O dinheiro não vai te mudar a sua personalidade, o seu caráter. Muito pelo contrário. Então, pare de pensar que pobreza é coisa de Deus. Pobreza é coisa do demônio que quer te afastar de Deus. Então, eu espero que esse vídeo tenha te trazido assim um boom, né, na sua mente. E busque cada vez mais o Senhor, enquanto a gente pode achar. Porque vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais achar. O Espírito Santo, a graça, a gente não vai conseguir mais achar. Porque o mundo vai estar tão cheio do mal, da maldade, né? Que vocês podem ver como nós estamos caminhando para tanta maldade. Mas entre essa maldade nós podemos ainda ter paz. Por quê? Porque a paz que vem de Deus não é a paz desse mundo. Beijo no coração, fique com Deus. Um bom sábado para você. Deus abençoe.